Fala, meus bacanos! Está começando mais um vídeo do canal Antropofágico. Eu sou o Leandro Domingues e este é o seu canal de ciências humanas de um jeito diferente. Bom, galera, no último vídeo a gente falou um pouco do que é a sociologia, o que ela estuda, qual a sua finalidade. Foi mais um vídeo de apresentação do canal, afinal de contas foi o primeiro. Bom, a gente falou então do que é a sociologia, hoje a gente vai falar de como a sociologia surgiu. E para falar disso, a gente precisa entender o contexto social e histórico do século XVIII, que é um século extremamente importante para a gente entender o surgimento da sociologia como ciência, principalmente as revoluções industriais e francesa. O século XVIII ele é um século extremamente importante para a compreensão desse período, porque ele é um século que vai representar uma ruptura com o velho mundo, ou melhor dizendo, com o velho ocidente, que é aquele ocidente feudal, absolutista, teocêntrico. E a gente vai começar falando da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo extremamente importante, porque levou mudanças significativas para as relações econômico-sociais da Inglaterra daquele período. Muita gente fala da Revolução Industrial e acaba confundindo ela um pouco com um outro processo que rola junto, que é o surgimento de máquinas, o avanço tecnológico que surge naquele período. Mas a Revolução Industrial ela não se trata apenas do surgimento da máquina a vapor ou da máquina de tear. Tem um historiador que é bem interessante, eu vou pegar o livro dele aqui para vocês darem uma olhada, que é esse aqui, o George Wells. Ele escreve esse pequeno livrinho aqui, Uma Breve História do Mundo. E nesse livrinho é bem interessante porque ele fala o seguinte: a Revolução Industrial ela foi um processo de transformação econômica e social, e a Revolução Mecânica ou tecnológica que ocorre nesse período ela é impulsionada ao mesmo tempo que ela impulsiona a Revolução Industrial, que é essa transformação na forma de produzir. Então a Revolução Mecânica ela acaba coincidindo com a Revolução Industrial que já vinha ocorrendo. A Europa já apresentava diversas mudanças sociais e econômicas no século XVIII e que apenas foram impulsionadas pelo processo tecnológico. Vai haver, por exemplo, durante o século XVIII, o processo que fica conhecido como cercamentos. A Inglaterra ela mantinha um sistema de terras comunais antes da Revolução Industrial. Que isso, as terras eram pertencentes à coroa. Só que vão se dar conta de que terra também é um meio de produção e muito valioso. Então vai ocorrer um processo de cercamento dessas terras que antes eram comunais e que agora passam a ter donos para ser meio de produção privados. Isso faz com que pequenos e médios produtores passem a arrendar as terras e dessa forma pequenos camponeses não conseguem mais ter terra para extrair a sua subsistência. Isso, juntamente com fatores climáticos do período, problemas na lavoura, acaba impulsionando a migração desse pequeno camponês para os centros urbanos que estavam se construindo na Inglaterra naquele período. Principalmente cidades como Bristol, Birmingham, Manchester, Liverpool, Londres e Glasgow. Essas cidades já apresentavam um certo grau de industrialização na metade do século XVIII. O surgimento de fábricas impulsiona o processo de urbanização da Europa no período do século XVIII. E a migração dos camponeses para as cidades faz com que surja um novo ator social importantíssimo para a compreensão do período moderno que vem a seguir, que vai ser o proletário. Dessa forma, o artesão, que era um importante ator social dentro do período feudal, passa a dar espaço para o surgimento do proletário, do trabalhador fabril. Até porque os próprios artesãos vão se tornar trabalhadores empregados nas fábricas que estão surgindo na Inglaterra. Dessa maneira, a nova forma de relação de trabalho assalariado acaba por transformar todo o mundo urbano e também o mundo rural. E os salários pagos aos trabalhadores fabris eram tão ruins, que acabavam fazendo com que mulheres e crianças também tivessem que trabalhar para compor a renda familiar do período. Além disso, os trabalhos eram exaustivos, chegando a 12 ou 14 horas diárias de trabalho em condições insalubres. Somando-se a isso, o fato de que mulheres e crianças ganhavam bem menos do que os homens. Como os centros urbanos não estavam preparados, galera, para receber essa leva de imigrantes, isso levou a uma explosão de problemas sociais drásticos, como o aumento da violência, prostituição, miséria, desigualdade social, o que era de se esperar. Afinal de contas,
Poucos tinham muito, que era o caso dos burgueses no período, e muitos, que eram os trabalhadores, tinham nada ou quase nada. Com o passar do tempo, os trabalhadores vão criando consciência da sua condição e começam a se organizar e a protestar em agremiações de classe, sindicatos e reivindicar melhores condições. É aí que a gente vai ter o surgimento dos movimentos sociais clássicos, que são os movimentos ligados à causa operariada. Nesse período vão acontecer situações interessantes de serem abordadas, como o massacre de gatos ou o movimento dos quebra-máquinas. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre o movimento quebra-máquinas e o massacre de gatos para postar aqui no canal para vocês. Mas o século XVIII, galera, não é só transformação econômica e social. Houve também um processo revolucionário no pensamento. Esse processo fica conhecido como o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que questionou posicionamentos dogmáticos e as explicações que eram dadas para o mundo como um todo no período. Foi um movimento organizado por intelectuais e também pela classe artística da época. Esse movimento passou a reivindicar de que a razão era a melhor forma de se conseguir a igualdade e a liberdade entre os homens, além de ser a única forma de explicação para os fenômenos existentes. Dessa maneira, passa-se a questionar o poder da Igreja e estamos, então, diante do que fica conhecido como antropocentrismo. Antropo, homem, né? Centrismo, de centro. Então, temos aí o surgimento de uma ideologia que coloca o homem no centro do universo. Vão se destacar nesse período pensadores como Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire e muitos outros que vão embasar a revolução que vai ocorrer depois na França, que é a Revolução Francesa. Os valores iluministas de igualdade e liberdade vão influenciar a Revolução Francesa, que vai começar a questionar o absolutismo existente na França do século XVIII. E a Revolução Francesa, galera, foi uma revolta incentivada e promovida pela classe burguesa organizada, que queria dessa forma transformar a estrutura social absolutista do período, modificando dessa maneira os costumes, a política, a tradição e os valores ideológicos do período. Mudanças essas que se estenderiam do campo econômico ao campo cultural e, obviamente, destituindo, portanto, o poder da Igreja. O que acaba levando à Revolução Francesa é que desde o século XVII a França vem vivendo sucessivos períodos de crise econômica, além de no século XVIII ter se endividado auxiliando na Revolução Americana. Como estamos falando num período pré-moderno, a França também está organizada em estamentos, como várias outras nações do período feudal. Então você tem no primeiro estamento o clero, abaixo a nobreza e abaixo a plebe. É importante destacar que dentro do terceiro estamento, onde se encontra a plebe, vamos ter também uma classe extremamente importante para o período, que é a classe burguesa, que é quem detém um poder econômico importante para o período. E essa estrutura oferecia muitos privilégios para a nobreza, enquanto que a plebe só levava o farelo. Interessante notar, galera, que desde o século XVII a nobreza vinha perdendo privilégios em relação à coroa. Se por um lado isso desagrada a nobreza, por outro, a coroa não conseguia o apoio da burguesia, porque era sempre uma classe extremamente esquecida. A França era um país extremamente dependente dos tributos e não conseguia se sustentar porque esses tributos eram cobrados apenas da plebe. Para vocês terem uma ideia, gente, nobreza e clero somavam juntas o equivalente a mais ou menos 500 mil pessoas, enquanto que a plebe eram 23 milhões e mesmo assim não conseguia sustentar o luxo da nobreza. E para piorar, o que a França faz? Aumenta os impostos em cima da plebe a partir da Assembleia dos Notáveis. Funciona assim: a nobreza resolve montar uma assembleia, chamada de Assembleia dos Notáveis, e decidem ali, já que a plebe aumentou o número de pessoas, vamos aumentar os impostos. A plebe então fica muito puta da vida e resolve dar uma resposta simbólica. E a forma que a plebe achou de dizer isso foi caçando coelhos. Isso mesmo, galera, caçando coelhos. A caçada a coelhos era um costume que só a nobreza tinha. Então, ao caçar coelhos também, a plebe estava dizendo que não se importava mais com as tradições que a nobreza não tinha ou com as tradições que a nação francesa continuava sustentando. Era como se ela dissesse assim: ei, nobreza, tu não manda mais nada aqui. Essas tradições eram tradições feudais, ou seja, eram ultrapassadas, não condiziam mais com a época. E assim, galera, a plebe caçava coelhos e pendurava os seus cadáveres nas portas dos palácios dos nobres.
O desdobrar disso é que o terceiro estado vai formar uma Assembleia Constituinte na tentativa de limitar o poder do rei. É óbvio que isso não deu certo, e a situação ficando insustentável, os revoltosos, organizados pela burguesia, que era a classe intelectual e econômica por trás da revolta, vão no dia 14 de julho de 1789 tomar a Bastilha. E esse fato marca o início da Revolução Francesa, que iria derrubar o absolutismo anos mais tarde. Como consequência direta da Revolução Industrial e Francesa, nós vamos ter uma Europa mergulhada num caos. Nós temos de um lado desemprego, violência, novas relações econômicas com o acúmulo de capital e o trabalho assalariado, temos novos atores sociais, como é o caso do proletário, da burguesia surgindo, a burguesia fabril. Do outro, a gente vai ter um movimento político e intelectual que reconstrói a estrutura de governo, surgindo o Estado moderno, que destitui a igreja do seu poder ideológico, colocando a ideia de um Estado laico. Isso vai despertar o interesse de uma série de intelectuais que vão começar a se questionar o que está acontecendo. E é esse esforço intelectual de diversos filhos do iluminismo que vai dar origem na disciplina que é a sociologia. Então, galera, a sociologia surge para explicar a modernidade. É por esse motivo que ela também é conhecida como ciência da crise ou ciência da modernidade. É nesse período que surgem intelectuais como Saint-Simon, Leplay e Augusto Comte. Só que esses primeiros intelectuais não estão interessados em transformar a sociedade. O objetivo deles é tão somente analisar racionalmente as transformações que estão ocorrendo para interpretar e compreender essa nova ordem social. Não havia no pensamento social deles um objetivo crítico como vai haver na sociologia mais tarde. Eles acreditavam que os homens deveriam ser ensinados a aceitar a nova ordem social. Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal, deixe os seus comentários, é extremamente importante. Um beijo, pai d'égua, e a gente se vê no próximo vídeo.